A prática da presença de Deus. As cartas. Capítulo 2. A prática. A presença de Deus. Devido ao fato que desejas tão ardentemente que te comunique o método pelo qual tenho experimentado esta habitual sensação da presença de Deus, que o Senhor em sua misericórdia tem se agradado em conceder-me, devo lhe dizer que você me convenceu com sua obstinação, mas vou compartilhá-la com você, na condição de que não mostre a minha carta a ninguém, se eu souber que permitiu a outro ver. Todo o desejo que tenho que tu progridas não será capaz de convencer-me do que fizera. O que posso relatar é o seguinte: eu encontrei em muitos livros diversos métodos diferentes para chegar a Deus, e várias práticas de vida espiritual, mas acho que isso, antes de facilitar o que eu estava procurando, que não era outra coisa a não ser pertencer inteiramente a Deus, mas me confundiu. Assim foi que tomei a decisão de me entregar completamente a Deus. Depois de ter me entregado inteiramente a Deus e de fazer todo tipo de emendas possíveis por meus pecados, por amor a Ele, renunciei a tudo que estava fora dele, e comecei a viver como se não houvesse outras pessoas no mundo, nada mais que ele e eu. Às vezes me colocava diante dele como um pobre criminoso aos pés do seu juiz, e outras vezes, carta 1, o contemplava no meu coração como meu Pai e meu Deus. Lhe adorava com tanta frequência como poderia fazê-lo, mantendo minha mente em sua santa presença, e trazendo-o à minha mente, quando percebia que estava divagando inadvertidamente e não pensando nele. Este exercício me produzia um pouco de dor, mas continuava fazendo, e apesar de todas as dificuldades que surgiam, sem inquietar-me quando minha mente divagava involuntariamente. Esta foi a minha tarefa, tanto durante o dia inteiro, no trabalho como nos momentos de oração, a qualquer momento, a cada hora e cada minuto, mesmo nos momentos de trabalho mais pesado, retirando de minha mente qualquer coisa que possa interromper os meus pensamentos sobre Deus. Esta tem sido a minha prática desde que entrei na religião, e, embora tenha feito muito imperfeitamente, não obstante tenha encontrado grandes vantagens em fazê-lo. Tudo isto, sei muito bem, deve-se atribuir à mera misericórdia e bondade de Deus, porque não podemos fazer nada sem Ele, e ainda menos do que nada, quando somos fiéis a manter-nos na sua santa presença, e temos Deus sempre diante de nós. Não podemos ofendê-lo ou fazer algo que o desagrade. Também nos produz uma santa liberdade, e se posso falar assim, uma familiaridade tal com Deus, que quando pedimos algo, Ele nos concede as graças que necessitamos. No final, ao repetir frequentemente essas ações, elas tornam-se habituais, e a presença de Deus torna-se natural para nós. Por favor, una-se a mim para dar-lhe graças por sua grande bondade para comigo, bondade que nunca deixa de me surpreender, pelos muitos favores que Ele tem feito a um pecador tão miserável como eu. Que todas as coisas lhe louvem. Amém. Não tenho qualquer problema com meu método para viver a vida espiritual, porém, como não encontrei nada disso em nenhum livro, para ter uma maior segurança, gostaria de ouvir o que pensas sobre este assunto. Numa conversa que tive alguns dias com uma pessoa piedosa, ela me disse que a vida espiritual era uma vida sem graça, que começa com um temor servil, que é reforçada pela esperança da vida eterna e que é consumada por puro amor, que cada um desses estados tinha diferentes fases, através das quais se chega àquela bendita consumação. Eu não tenho seguido esses métodos. Pelo contrário, não sei exatamente por qual reação natural os achei desalentadores. Esta foi a razão pela qual, quando entrei para a religião, tomei a decisão de entregar-me a Deus, tentando fazer o melhor que podia para dar uma satisfação pelos meus pecados, e por amor a Ele, renunciar a todos eles. Durante os primeiros anos, no tempo dedicado às devoções, minha mente geralmente estava cheia de pensamentos de morte, do juízo, do inferno, do céu, e dos meus pecados. E assim continuei durante alguns anos. Porém, durante o resto do dia, embora no meio do meu trabalho, aplicava cuidadosamente, carta 2, minha mente à presença de Deus, a quem considerava sempre como se estivesse comigo, e frequentemente em mim. Com o passar do tempo, e quase sem perceber, comecei a fazer o mesmo durante o meu tempo de oração, o que me causava grande deleite e satisfação.
Esta prática produziu em mim um amor tão grande por Deus, que a fé só era suficiente para me satisfazer. Assim foi o meu começo, embora eu deva dizer que, durante os primeiros 10 anos sofri muito, o medo de não estar consagrado a Deus como ansiava estar, meus pecados passados sempre presentes na minha mente, e os grandes e imerecidos favores que Deus me dava, eram objeto e origem de meus sofrimentos. Durante este tempo eu tinha quedas frequentes, mas logo me levantava de novo. Me parecia que todas as criaturas, a razão e o próprio Deus estavam contra mim, e que somente a fé estava a meu favor. Às vezes me preocupava com pensamentos como estes. Acreditava que era um presunçoso por ter recebido esses favores, pensando que tinha a intenção de ir muito mais rápido aonde outros chegam com dificuldade. Outras vezes, que era um engano intencionado, e que não havia salvação para mim, quando não pensava em outras coisas, senão em estar cheio dessas preocupações, até ao fim dos meus dias. Embora sua confiança em Deus não houvesse diminuído e tais pensamentos serviam apenas para aumentar a minha fé, permoderar os meus sentimentos e evitar que os outros percebam. Em resumo, tenho a certeza absoluta de que minha alma tem estado com Deus durante estes 30 anos. Para não ser enfadonho, omito muitas coisas, ainda que penso que é apropriado lhes dizer como me considero diante de Deus, a quem vejo como meu rei. Considero-me como o pior dos homens, cheio de chagas e corrupção, e que tenha cometido todos os tipos de crimes contra o seu rei. Com um verdadeiro arrependimento lhe confesso todas as minhas maldades, lhe peço perdão, me abandono em suas mãos, para que ele faça comigo o que queira. Este rei, cheio de misericórdia e de bondade, longe de me punir, me abraça com amor, me senta em sua mesa para comer, me serve com suas próprias mãos, me dá a chave de seus tesouros, conversa e deleita-se comigo incessantemente em milhares e milhares de maneiras diferentes, e me trata de todas as maneiras como seu favorito. É assim que me considero de vez em quando, em sua santa presença. Meu método mais comum é esta simples atenção, uma contemplação totalmente apaixonada de Deus, a quem me encontro frequentemente unido com uma doçura e deleite maiores do que aqueles que experimenta um bebê no seio de sua mãe. Se me atrevo a usar essa expressão, também deveria chamar a este estado de âmago de Deus, pela inexpressível doçura que desfruto e experimento ali. Percebi uma mudança em mim, e a minha alma, que até então estava submersa em tais preocupações, sentiu uma profunda paz interior, como se tivesse chegado no centro do lugar de repouso. Desde aquele tempo, simplesmente caminho sempre diante de Deus, na fé, com humildade e amor, e me dedico diligentemente a não fazer nem pensar nada que possa lhe desagradar. Quando tiver feito o que eu posso, espero com confiança que ele fará comigo o que seja do seu agrado. Quanto ao que acontece no presente, quase não posso expressar. Não experimento nenhuma dor ou dificuldade, porque não tenho outra vontade fora da vontade de Deus, a qual me esforço para cumprir em tudo, aos quais estou tão rendido, que não levanto uma palha do solo se isso contradiz as suas ordens, e não faço nada que não seja exclusivamente por amor a Ele. Eu deixei de lado todas as formas de oração e devoção exceto aquelas a que me obriga o meu estado. Faço isso somente para perseverar na sua santa presença, o que mantenho prestando uma simples atenção a Deus e dando-lhe meu afeto em sua totalidade, ou seja, mantendo o que eu posso chamar de uma real presença de Deus ou, para dizer melhor, uma conversa habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus. Conversa que frequentemente me enche de alegria e me captura interiormente e às vezes exteriormente, de maneira tal que me vejo obrigado se às vezes por necessidade ou enfermidade meus pensamentos se distraem deste estado de doçura. Neste momento, minhas emoções interiores o trazem à minha mente, tão encantador e delicioso que eu não posso descrevê-lo. Espero que com reverência reflexiones melhor sobre minhas grandes desgraças, das quais estás perfeitamente informado, e sobre os grandes favores que Deus me faz, tão indigno e sem gratidão como sou. Com respeito às minhas horas de oração, não são nada mais do que uma continuação do mesmo exercício. Às vezes me sinto como uma pedra na frente de um escultor, com a qual fará uma estátua, assim apresentando-me diante de Deus,
Desejo que Ele esculpa sua perfeita imagem em minha alma, e transforme por completo a sua imagem. Em outras ocasiões, quando me dedico à oração, sinto que toda a minha alma e todo o meu espírito se elevam sem nenhum esforço da minha parte, e continuam como se estivessem suspensos e fixos firmemente em Deus, que é como seu centro e lugar de repouso. Sei que alguns qualificam a este estado como inatividade, engano e egoísmo. Confesso que é uma santa inatividade, e que poderia ser um feliz egoísmo, se a alma nesse estado fosse capaz disso, porque em efeito, enquanto está nesse repouso, não pode ser turbada por aqueles atos que estava anteriormente acostumada, e que se apoiava, mas que agora são mais um obstáculo que uma ajuda. No entanto, eu não posso suportar que a isso se chame engano, porque a alma que assim se deleita em Deus não deseja que nada aparte dele. Se este é um engano em mim, está em Deus remediar, que Ele faça comigo o que queira fazer. Ele é a única coisa que desejo. Meu desejo é estar totalmente entregue a Ele. No entanto, me faça o favor de dar sua opinião, a que sempre presto muita atenção, porque tenho uma singular estima por seu respeito em relação a mim, e eu pertenço a você. Nós temos um Deus cuja graça é infinita, e que conhece todos os nossos desejos. Sempre penso que Ele poderia aliviar-te ao extremo. Ele virá seu tempo, quando você menos esperar. Confia nele mais do que nunca. Agradece comigo pelos favores que te faz, particularmente pela fortaleza e paciência que te dá em tuas aflições. Isso é um sinal de cuidado que tem por você. Consola-te nele, e agradeça por tudo. Eu também admiro a coragem e a fortaleza de M. Deus deu-lhe uma boa disposição, e muito boa vontade, mas nele ainda há um pouco de mundo, e uma grande porção de juventude. Espero que a aflição que Deus lhe enviou proporcione um bom remédio para essas coisas, e lhe fará aprofundar sua vida espiritual. É um acidente muito apropriado para chamar a colocar toda a sua confiança nele, que o acompanha constantemente, que possa pensar nele frequentemente, especialmente estando no meio dos maiores perigos. Elevar o coração um pouco é suficiente, uma pequena lembrança de Deus, um ato de adoração interior, mesmo no meio da marcha com uma espada na mão, são orações que, embora curtas, porém, são muito aceitáveis para Deus, e longe de diminuir a coragem de um soldado em perigo, serão, carta 3, muito úteis para fortificá-lo. Então que ele pense em Deus tanto quanto possa, para gradativamente se acostumar com esse pequeno, porém santo exercício. Ninguém percebe, e nada é mais fácil do que repetir muitas vezes durante o dia estas pequenas adorações interiores. Por favor, recomende que pense em Deus tanto quanto possa da maneira como aqui indiquei. É muito adequado e necessário para um soldado, que está exposto diariamente aos perigos da vida. Espero que Deus ajude a ele e a toda a sua família, a quem sirvo, sendo deles e seu. Aproveito esta oportunidade para comunicar os sentimentos de um dos membros da nossa comunidade no que diz respeito aos efeitos admiráveis, e a contínua ajuda que recebe da presença de Deus, que você e eu tiremos proveito dela. Esteja ciente de que, durante os anos que ele tem estado na religião, que são mais de 40, seu contínuo cuidado tem sido estar sempre com Deus, e não fazer nada, não dizer nada, nem pensar nada que poderia desagradar a Deus. Tudo isto sem nenhum outro interesse a não ser puramente o amor a Ele, e porque Ele merece infinitamente mais. Está tão acostumado à presença divina, que é continuamente ajudado por ela. Durante cerca de 30 anos, sua alma tem estado preenchida com alegrias contínuas, e às vezes tão grandes, que se vê obrigado a moderá-los e ocultar suas manifestações exteriores. Se algumas vezes está ausente da presença divina, Deus se faz sentir em sua alma para lembrá-lo, o que geralmente acontece quando está muito envolvido no seu trabalho exterior. Ele responde com exata fidelidade a estes impulsos interiores, elevando seu coração a Deus, ou contemplando gentilmente, ou expressando seu amor através de palavras tais. Carta 4. Como, meu Deus, estou aqui totalmente consagrado a Ti, Senhor, faze-me, de acordo com o seu coração. E então ele sente como um efeito, que esse Deus de amor, satisfeito com estas poucas palavras, repousa novamente na profundidade e no centro de sua alma.
Experimentar estas coisas lhe dá a segurança de que Deus está sempre em profundidade, no fundo de sua alma, e não há nada que o faça duvidar disso. Julga por si mesmo qual é o contentamento e satisfação que desfruta. Encontra em si mesmo continuamente um tesouro tão grande que já não está imerso em uma busca ansiosa. O tem aberto diante dele, e pode tomar o que quiser. Ele reclama muito da nossa cegueira, e frequentemente suplica que devemos ser piedosos e estar contentes com tão pouco. Deus, diz ele, tem um tesouro infinito para nos outorgar, e que nos podemos tê-lo em um momento, apenas com um pouco de devoção consciente. Cegos como somos, entorpecemos a ação de Deus, e detemos a corrente de sua graça. Mas quando Deus encontra uma alma cheia com uma fé viva, derrama nela suas graças e favores plenamente, que flui como uma torrente que, depois de haver sido detida pela força em seu curso natural, quando encontra uma passagem, se derrama impetuosa e abundantemente. Sim, somos nós que detemos esta torrente pelo baixo valor que damos, mas não o detenhamos mais. Entremos em nós mesmos e derrubemos a barragem que o detém. Façamos caminho para a graça. Resgatemos o tempo perdido, porque temos pouco tempo. A morte nos segue de perto. Estejamos bem preparados para isso, porque morremos apenas uma vez, e um fracasso pode ser irremediável. Repito, entremos em nós mesmos. O tempo nos pressiona. Não há lugar para demoras. A nossa alma está em jogo. Acho que você deu os passos certos, e que não serás apanhado de surpresa. Te advirto que esta é a única coisa necessária. No entanto, devemos trabalhar sempre desta forma, porque na vida espiritual não avançar é retroceder. Mas aqueles que têm o sopro do Espírito Santo seguem adiante, mesmo quando dormem. Se o vaso da nossa alma ainda está agitado com ventos e tempestades, despertemos ao Senhor que repousa nele, e ele rapidamente acalmar o mar. Tomei a liberdade de compartilhar com você estes bons sentimentos, para que você possa compará-los com os seus. Te servirão para acendê-los e inflamá-los novamente, se por desgraça, o qual Deus proíbe, porque poderia certamente ser uma grande desgraça, seus sentimentos estiverem esfriados um pouco ou muito. Então, recordemos você os primeiros favores recebidos. Tiremos proveito do exemplo e dos sentimentos deste irmão, que é pouco conhecido no mundo, mas conhecido por Deus, e extremamente mimado por Ele. Orarei por você, por favor, também ore por mim, porque sou teu em nosso Senhor. Hoje eu recebi 2 livros e uma carta da irmã Amy, que se prepara para fazer seus votos, e deseja as orações de sua sagrada comunidade, e as suas em particular sobre este assunto. Percebo que conta muito com elas. Ora para que não desanime. Roga a Deus que ela possa fazer seu sacrifício só por amor a Ele, e com uma firme resolução de ser inteiramente dedicada a Ele. Vou enviar-lhe um daqueles livros que tratam da presença de Deus, um tema que, em minha opinião, contém o todo da vida espiritual. Me parece que todo aquele que pratique devidamente logo chegará a ser espiritual. Sei que para a prática correta da presença de Deus, o coração deve estar vazio de todas as demais coisas. Só Deus deve possuí-lo, porém não pode possuí-lo sem que esteja vazio de todas as coisas. Não pode atuar ali e fazer nele o que ele agrada a menos que seja deixado completamente disponível para ele. Não existe no mundo uma vida mais doce e deliciosa como aquela que mantém uma contínua conversa com Deus. Somente pode compreender aqueles que praticam e experimentam. Mas eu não estou te dizendo que faça por esse motivo, porque não é o prazer o que devemos buscar neste exercício, mas devemos fazê-lo. Carta 5, puramente por amor, e devido a que Deus nos quer ali. Se eu fosse um pregador, a minha prioridade seria pregar a prática da presença de Deus, e se fosse um diretor espiritual exortaria todos a fazê-lo. Tão necessário e tão simples penso que é. Desejamos tanto a graça e a ajuda de Deus, que nunca devemos perder de vista a Deus, nem sequer por um momento. Acredite, faça uma imediata, firme e santa resolução de não esquecer Deus voluntariamente nunca mais. Resolve passar o resto dos seus dias na sua sagrada presença, privado de todo o consolo, por amor a Ele, se essa é a vontade dele para você. Se esforce nisto de todo o coração, e se fizeres como devido,
pode ter certeza que em breve experimentarás seus efeitos. Te ajudarei com minhas orações, pobres como são. Me recomendo encarecidamente a ti, e àqueles que pertencem à sua santa comunidade. Recebi da Senhora Amy as coisas que você me deu. Surpreende-me que não comente o que pensas sobre o livro que te enviei, e que deve ter recebido. Agora, em tua velhice, ora de coração sobre a prática da presença de Deus. É melhor tarde do que nunca. Não consigo imaginar como pessoas religiosas podem viver satisfeitas sem essa prática. Pela minha parte, continuo retirado na profundidade e no centro de minha alma, tanto quanto posso, e enquanto eu estou assim com ele nada temo. Porém o menor afastamento dele me resulta insuportável. Este exercício não fadiga o corpo, em demasia. No entanto, às vezes, melhor dito, frequentemente, é apropriado privá-lo de muitos pequenos prazeres inocentes e autorizados, porque Deus não vai permitir a uma alma que quer ser inteiramente consagrada a Ele encontre prazeres em outras coisas e não nele. Isto é mais do que razoável. Não estou dizendo que devemos nos impor repressões violentas. Não. Devemos de servir a Deus com uma santa liberdade. Devemos de fazer nosso trabalho fielmente, sem preocupação nem intranquilidade, fazendo voltar nossa mente a Deus suavemente e com calma, sempre que percebermos que está se desviando dele. No Carta 6, entanto, é necessário colocar toda a nossa confiança em Deus, pondo de lado todos os outros cuidados da vida, e até mesmo algumas formas particulares de devoção que, embora muito boas em si mesmas, muitas vezes você se submerge irracionalmente nelas, esquecendo que estas devoções são apenas meios para atingir o fim. Quando por meio deste exercício da presença de Deus estamos com Ele, que é o nosso propósito, é inútil retornar a estes meios, porém podemos continuar com o nosso tratamento de amor com Ele, perseverando na sua santa presença, às vezes por um ato de louvor, adoração, ou desejo, outras vezes por um ato de renúncia, ou de ação de graças, e em todas as outras maneiras que nosso espírito possa desenvolver. Mas não se desencorajes pela rejeição que, por causa de sua própria natureza, possa encontrar fazendo isso. Você deve se sacrificar. No início, frequentemente você pensa que é tempo perdido, mas você deve ir em frente, e resolver perseverar nele até a morte. Apesar de todas as dificuldades que possam surgir, me recomendo as orações de sua santa comunidade, e as suas em particular. Sou teu em nosso Senhor. Carta 7. Tenho uma grande compaixão por você. Será de grande importância se deixares seus assuntos aos cuidados de M, e passar o resto de sua vida apenas adorando a Deus. Ele não requer grandes coisas de nós. Recordar-se um pouco de vez em quando, um pouco de adoração, às vezes para orar por sua graça, às vezes para oferecer seus sofrimentos, e às vezes para voltar-se a Ele agradecendo pelos favores que há concedido, e, todavia lhe concede, no meio de suas preocupações, e para consolar-se com Ele tão frequentemente quanto possas. Eleve seu coração a Ele, mesmo durante a sua refeição, e quando estiver na companhia de outras pessoas, até mesmo o menor pensamento, posto nele será aceitável. Não há necessidade de bradar em voz alta. Ele está mais perto de nós do que nos damos conta. Para estar com Deus não é necessário estar sempre na igreja. Nosso coração pode ser o oratório onde podemos nos retirar de vez em quando para conversar com Ele em mansidão, humildade e amor. Cada um é capaz de manter uma conversa familiar com Deus, alguns mais, outros menos. Ele sabe o que podemos fazer. Então vamos começar. Talvez Ele não espere senão uma generosa decisão da nossa parte. Seja corajoso.